Fala pessoal, eu sou o Lucas Santiago, eu sou Head de Conteúdo aqui na Weave e ainda no clima de lançamento do nosso certificado de gestão em vendas, o link é aqui embaixo, ok? A primeira certificação gratuita em gerenciamento de vendas, eu vou trazer mais um flipchart para vocês. A gente vai falar sobre as 11 abordagens, ou seja, só coisa prática sobre gestão de vendas, tá bom? Rico, solta a vinheta. Então, pessoal, a gente falou no último flipchart que o primeiro desafio do gestor é justamente saber se autogerenciar. Então, para ele conseguir cumprir isso muito bem, ele precisa de um primeiro momento, se conhecer para entender quais que são os pontos fortes que ele vai requerer mais atenção nesse processo de autogerenciamento, como também os pontos fracos, que ele tem que saber para, num segundo momento, conseguir lidar com ele de uma maneira mais assertiva, tá bom? E como que você pode fazer isso? Poxa, você pode utilizar o DISC para conhecer quais que são os traços que são mais claros, mais naturais dentro desse processo de desenvolvimento profissional. Como você pode utilizar os 6 estilos de liderança do Daniel Goleman, que eu vou deixar um conteúdo aqui embaixo que fala um pouco sobre o tema. Tem também a matriz do Radical Candor, que é um outro conteúdo muito legal que a gente utilizou para basear o nosso certificado de gestão, pensando sempre que esse ponto aqui vai ter um grande impacto no seu processo de formação como líder. O segundo ponto que a gente coloca dentro desse processo é o mantra da liderança. É você entender por quais filosofias que você utiliza no seu processo de liderança. Por exemplo, a gente tem alguns mantras de liderança que é baseado completamente em pessoas, a gente chama de People Always. A gente tem outros mantras de liderança que é Mission First, que coloca a missão, aquela entrega, o resultado final, como elemento mais importante dentro desse seu processo de ser um líder de alta performance, tá bom? Um terceiro ponto que vocês podem pensar que vai facilitar muito na gestão do dia a dia da sua organização, na gestão do seu time, que é a gestão à vista. Você, como gerente comercial, você pode colocar um quadro Kanban que representa o seu funil comercial, sendo a cor do post-it o nome de cada uma dessas pessoas, e conforme os deals forem avançando dentro desse processo, esse quadro que fica aberto para todo mundo, a pessoa vai lá, o vendedor responsável vai lá e avança aquele deal. E é claro, na hora que esse deal ele se transformar em um novo cliente, você também pode utilizar aquilo como elemento para bater palma, para comemorar, tá bom? Elemento extremamente importante dentro do processo comercial. A quarta abordagem é a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Ele mostra que existem 2 tipos de fatores que vão impactar na motivação dos colaboradores. O primeiro fator, que é o fator de motivação extrínseca, ele chama de fatores higiênicos. São os fatores que o time não tem controle e, caso esses fatores não sejam cumpridos, as pessoas elas vão ficar insatisfeitas. Caso esses fatores eles sejam cumpridos, no máximo, essas pessoas elas vão ficar neutras. Quais que são esses fatores que todo gestor comercial tem que tomar cuidado? São fatores relacionados a salário, a comissão, a políticas da empresa, ok? Agora, a segunda parte desses tipos de fatores, que são os fatores intrínsecos, eles são os fatores que justamente vão deixar o time satisfeito caso eles sejam cumpridos. São fatores relacionados com crescimento profissional, oportunidades de carreira e assim por diante. Esses são os fatores que o gestor ele toma cuidado dentro do dia a dia, dentro de one-on-ones, dentro de oportunidades de crescimento conforme o time vai ser estruturando. E todo gestor tem que garantir que esses ambos fatores, tanto os higiênicos, eles sejam cumpridos para as pessoas não ficarem insatisfeitas, como também os elementos intrínsecos, tá bom? Para garantir com que sim as pessoas fiquem satisfeitas e vejam mais oportunidades no decorrer do trabalho. A quinta abordagem, ela é justamente uma abordagem que ela é relacionada muito mais com um aspecto que ele é clássico da liderança, que é você tem que ter um tempo para pensar conforme os elementos eles vão acontecendo. Poxa, a liderança às vezes ele é uma responsabilidade solitária, mas ter tempo para pensar vai fazer com que você consiga, poxa, tomar as melhores decisões, vai fazer com que você consiga refletir um pouco sobre como que foi o dia a dia e quais são os desafios que você está tendo como líder. O sexto elemento ele é muito interessante para a gente criar líderes de vendas e para a gente também garantir que problemas que a gente está enfrentando eles não vão ser escalados ao longo do tempo, que é empoderar as pontas, que é dar poder para as pontas. É garantir que no médio e no longo prazo a gente está criando líderes capazes de assumir a responsabilidade. Ou seja, empoderar as pontas vai fazer com que você, gestor, tenha menos problema no seu dia a dia, porque o seu time vai ser capaz e empoderado para lidar com boa parte desses desafios, ok? O sétimo elemento é conheça para propor evolução. Isso é muito clássico dentro de coaching, principalmente com novos gestores entrando dentro de um processo comercial.
Você conhecer as pessoas antes de propor qualquer tipo de evolução vai fazer com que o seu discurso e a sua comunicação seja muito mais assertiva, pautada na realidade daquela pessoa, ok? Então, antes de você propor algum tipo de objetivo para 18 meses e assim por diante, você conhecer qual que é a história daquela pessoa, o que trouxe ela até ali, o que ela quer fazer e justamente quais que são os planos dela para chegar até lá. Porque no final você, gestor, você vai ser um elemento facilitador no decorrer desse processo, tá bom? O outro ponto, que também é do Radical Candor, é o número 8, que é dividir as reuniões para ter maior facilidade, para ter mais foco ao resolver cada tipo de problema que você pode encontrar como gestor. Como que eu exemplifico isso? Pô, você pode ter uma reunião que ela é completamente focada em debater algum desafio que o time pode estar tendo. Você pode ter algumas reuniões que elas sejam completamente focadas no processo de decisão. Você já debateu, agora você quer decidir. Você pode ter algumas reuniões que é justamente reunião all hands, ou hands-on, que é reunião focada exatamente em execução e construir alguma coisa em decorrer do time. É importante pensar que, como gestor, você vai ter que garantir que no final as pessoas estejam trabalhando colaborativamente para entregar um resultado final. Então você fazer esse tipo de reunião vai conseguir garantir com que elas consigam se entender e fazer as coisas andar para frente, vai fazer com que você consiga evoluir o seu processo, tá bom? O nono ponto, ele é a responsabilidade de todo gestor, que é você tem que ser um facilitador dentro do próprio processo. Seja de algum tipo de reunião que você esteja tocando, seja a facilitação de evolução dentro dos profissionais do seu time. Para ser um facilitador, a gente tem normalmente dois tipos de pergunta que vão ajudar você a conseguir garantir esse processo que as coisas andem um pouquinho mais rápido. O primeiro é você pedir um feedback direto para a pessoa. Poxa, o que você pensa sobre determinado tipo de assunto? Você como gestor, fazendo one-on-one, o que você pensa sobre o principal desafio que você enfrentou essa semana? O que você pensa sobre o desafio que é gerar urgência no fundo do funil? Pode ser um desafio que um vendedor esteja encontrando. Ou se não, o que você acredita que a gente precisa evoluir para o seu processo de vendas ficar muito mais rápido, muito mais assertivo? Ou o que você acredita que a gente precisa evoluir para a gente conseguir aumentar em 50% o seu fechamento e, consequentemente, sua comissão? Ser um facilitador é responsabilidade de todo gestor, tá bom? O 10º ponto é formalizar para não esquecer. Isso é muito comum acontecer dentro de gestão, que é, conforme a gente vai tendo vários locais que a gente pode focar, vários pontos de trabalho que a gente pode executar para atingir determinado tipo de resultado, é muito comum que a gente perca alguns deles se a gente não formalizar. Então essa é uma prática que é muito legal. Se você for um gestor que formaliza tudo que está acontecendo no seu time, formaliza o final de cada one-on-one, formaliza o que vocês debateram dentro de uma reunião, formaliza o que vocês decidiram, você vai ter continuidade de uma reunião e outra e você não vai perder o porquê que você estava executando determinado tipo de ação. E por último, é também uma abordagem de gestão, você tem que tomar cuidado de não perder um planejamento de médio e de longo prazo, mas a gente chama aqui que é virar o canhão. É uma abordagem onde você dá foco total para a execução de determinado tipo de atividade, que você vai conseguir garantir a entrega daquela ação, seja lá o que for, no mais curto espaço de tempo, tá bom? Então, o virar o canhão é justamente isso. Você vai virar o canhão para impactar no máximo determinado tipo de execução, ok? Pessoal, se vocês viram então o Flipchart até aqui, eu tenho 3 perguntas que vocês vão ser capazes de responder, tá bom? A primeira pergunta é: o que é exatamente a teoria dos 2 fatores de Herzberg? A pergunta número 2 é: qual que é a importância de você dar poder às pontas? E a pergunta número 3 é a importância da gente dividir os temas da reunião e o que você, gestor, pode ganhar com isso, tá bom? Não se preocupe, eu vou deixar aqui embaixo o tempo exato onde eu respondi cada uma dessas perguntas, ok? Se você gostou do Flipchart, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e, mais importante de tudo, acione o sininho para você receber em primeira mão o vídeo na hora que ele sair. Sou o Lucas Santiago, até a próxima!